A história de hoje nos leva a 1858, quando os registros oficiais declararam Rose morta. Mais décadas depois, em 1901, ela foi encontrada viva no Canadá. Uma descoberta que levantou questões perturbadoras sobre identidades apagadas, mortes forjadas e vidas deliberadamente levadas ao desaparecimento. Esta é uma história complexa e emocionante, então respire fundo, pare um instante e ouça com atenção. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo. Sua participação ajuda a garantir que essas histórias sejam lembradas e não esquecidas. Vamos começar. No verão de 1901, um recenseador chamado Harold Patterson bateu à porta de uma pequena casa de madeira nos arredores de Saint Catharines, Ontário. Ele tinha 23 anos, recém-formado na faculdade, e este era seu primeiro emprego no governo. Naquele mês, ele bateu em mais de 200 portas, fazendo as mesmas perguntas e preenchendo os mesmos formulários, nome, idade, local de nascimento e profissão. Ele não esperava nada de incomum dessa visita. Uma mulher negra de cerca de 65 anos abriu a porta. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque apertado, rugas profundas ao redor dos olhos e mãos que mostravam décadas de trabalho árduo. Ela o convidou para entrar com uma cordialidade que o surpreendeu. Em sua lareira, havia fotografias de filhos e netos. Em suas paredes, havia certificados emoldurados e recortes de jornal. A casa cheirava a pão fresco e lavanda. Harold fez suas perguntas de praxe. A mulher respondeu calmamente. O nome dela era Rose Freeman. Ela tinha 66 anos. Ela era uma professora aposentada. Ela morou no Canadá por 43 anos. Então Harold perguntou onde ela havia nascido. A mulher fez uma pausa. Ela olhou para ele com olhos que pareciam carregar o peso de algo que ele não conseguia compreender. E então ela disse palavras que o assombrariam pelo resto da vida. Ela disse que nasceu na plantação Whitmore, no condado de Colatin, Carolina do Sul. Ela disse que havia sido escravizada lá até 1858. E disse que, de acordo com os registros oficiais daquela plantação, ela estava morta havia 43 anos. Harold Patterson parou de escrever. Ele pediu que ela repetisse o que havia dito. Ela repetiu. Ela contou a ele que, em setembro de 1858, seu nome constava no registro de propriedades de Samuel Whitmore como falecida. A causa da morte foi registrada como ataque de animal. Seu corpo nunca foi encontrado. Seu valor foi estimado em $800. O nome dela foi riscado com um único traço de tinta. E, no entanto, lá estava ela, sentada em uma casa aconchegante no Canadá, cercada por fotografias de filhos e netos livres, muito viva. Esta é a história de Rose. Não é a história de como ela sobreviveu, embora a sobrevivência faça parte dela. Não é a história de como ela escapou, embora a fuga também faça parte dela. Esta é a história de como uma mulher, declarada propriedade, decidiu se tornar uma pessoa. Como uma mulher dada como morta decidiu viver de verdade. E como uma mulher que teve tudo tirado dela decidiu recuperar algo. Esta é uma história sobre vingança, mas não do tipo que você imagina. Rose nasceu na primavera de 1835 em uma plantação de algodão pertencente a um homem chamado Samuel Whitmore. A plantação ocupava 3.000 acres de terra na região costeira da Carolina do Sul, a cerca de 64 quilômetros de Charleston. A casa principal era uma mansão branca com colunas que dava para os campos que se estendiam até o horizonte. Atrás da casa principal, escondidas da vista por uma fileira de carvalhos, ficavam as senzalas. 32 pequenas cabanas de madeira dispostas em 4 fileiras. Sem janelas, chão de terra batida, telhado com goteiras quando chovia. Rose nunca conheceu sua mãe. O nome de sua mãe era Abigail, e ela foi vendida para uma plantação na Geórgia 3 dias após dar à luz. Essa era uma prática comum.
As mulheres escravizadas eram frequentemente separadas de seus filhos imediatamente após o nascimento. As crianças eram então criadas coletivamente por mulheres escravizadas mais velhas, consideradas muito idosas para o trabalho no campo. Rose foi criada por uma mulher chamada Velha Mary, que cuidava de 11 crianças em uma única cabana. A Velha Mary havia perdido 6 filhos para o tráfico de escravos ao longo de sua vida. O pai de Rose era desconhecido. Os registros da plantação Whitmore, que foram preservados e posteriormente doados à Sociedade Histórica da Carolina do Sul, listavam a ascendência de Rose simplesmente como Abigail, fêmea, vendida em 1835, e filho, de sobrenome desconhecido. Ela recebeu o nome de Rose do capataz da plantação, um homem chamado Thomas Garret, porque nasceu na mesma semana em que as rosas do jardim da casa principal floresceram pela primeira vez. Ela não recebeu um sobrenome. As pessoas escravizadas na plantação de Whitmore eram identificadas apenas por seus primeiros nomes e suas idades aproximadas. Nos registros de propriedade, Rose constava como Rose, sexo feminino, nascida na primavera de 1835, valor a ser definido. O valor seria determinado quando ela tivesse idade suficiente para trabalhar. Durante os primeiros 7 anos de sua vida, Rose morou na cabana da Velha Mary com as outras crianças. Ela passava os dias realizando pequenas tarefas nos alojamentos, como carregar água, alimentar as galinhas, recolher ovos e arrancar ervas daninhas das hortas que a comunidade escravizada tinha permissão para cultivar para seu próprio alimento. Ela ainda não trabalhava nos campos de algodão. Isso viria depois. A plantação de Whitmore era considerada uma operação de médio porte pelos padrões do Sul pré-guerra civil. Na época do nascimento de Rose, Samuel Whitmore possuía 112 pessoas escravizadas. Esse número aumentaria para 137 em 1858. A plantação produzia aproximadamente 400 fardos de algodão por ano, que eram vendidos por meio de fábricas em Charleston e enviados para fábricas têxteis na Inglaterra e na Nova Inglaterra. Samuel Whitmore tinha 42 anos em 1835. Ele era a terceira geração de sua família a possuir a plantação. Seu avô havia adquirido as terras em 1782, pouco depois do fim da Guerra da Independência, por meio de uma combinação de compra e conexões políticas. Seu pai havia expandido a operação e construído a casa principal em 1810. O próprio Samuel herdou a plantação em 1825 e aumentou sua produtividade implementando o que ele chamava de técnicas modernas de gestão. Essas técnicas foram documentadas em cartas que Samuel Whitmore trocou com outros proprietários de plantações na região. As cartas que sobreviveram nos arquivos da Universidade da Carolina do Sul revelam um homem obcecado por eficiência e controle. Ele escreveu sobre o número ideal de chicotadas necessárias para motivar os trabalhadores sem causar lesões permanentes. Ele escreveu sobre os cálculos econômicos envolvidos na decisão de vender ou reproduzir pessoas escravizadas. Ele escreveu sobre a importância de domar cavalos adultos recém-adquiridos e os métodos que utilizava para fazê-lo. Ele escrevia sobre os seres humanos como se fossem máquinas. A lembrança mais antiga de Rose, que ela descreveria mais tarde em seus próprios escritos, era de estar na beira dos campos de algodão observando os adultos trabalhando. Ela tinha talvez 4 ou 5 anos de idade. Era época de colheita, e todos os escravizados com mais de 10 anos estavam nos campos do nascer ao pôr do sol. Eles se moviam em longas filas, curvados na cintura, arrastando sacos de lona atrás de si. Os sacos foram ficando mais pesados ao longo do dia. Um capataz a cavalo observava da beira do campo, com um chicote enrolado ao lado. Rose se lembrou de observar seu irmão trabalhando. Seu nome era Samuel, embora todos o chamassem de Pequeno Sam para distingui-lo do dono da plantação. O Pequeno Sam era 9 anos mais velho que Rose, filho da mesma mãe, mas de um pai diferente. Ele tinha 12 anos quando sua mãe foi vendida, idade suficiente para se lembrar do rosto dela, idade suficiente para carregar essa perda pelo resto da vida.
O pequeno Sam era um dos colhedores de algodão mais rápidos da plantação. Isso foi ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Foi uma bênção, porque os colhedores rápidos tinham menos probabilidade de serem derrotados no final do dia. Foi uma maldição, porque sua velocidade estabeleceu o padrão que se esperava que os outros alcançassem. Se o pequeno Sam conseguia colher 200 libras de algodão em um dia, raciocinavam os supervisores, então certamente todos os outros conseguiriam colher pelo menos 150. Aqueles que não atingiam essa meta eram punidos. Rose se lembrou de estar parada na beira daquele campo, observando seu irmão trabalhar e sentindo algo que mais tarde identificaria como o primeiro sinal de compreensão. Naquele momento, ela compreendeu que seu irmão não estava livre. Ela compreendeu que o homem a cavalo o controlava. Ela compreendeu que as coisas não deveriam ser assim. Ela tinha 4 anos de idade. Rose começou a trabalhar nos campos de algodão aos 8 anos de idade. Essa era uma prática comum na plantação de Whitmore. Crianças entre 5 e 8 anos foram designadas para a equipe de coleta de lixo, que realizava tarefas mais leves, como arrancar ervas daninhas e carregar água. Aos 8 anos, eles eram transferidos para os campos como ajudantes de campo, com a expectativa de colher cerca de um quarto do que um adulto conseguia colher. Aos 12 anos, já tinham metade das mãos. Aos 16 anos, esperava-se que estivessem produzindo a plena capacidade. O trabalho era brutal. As plantas de algodão cresciam até cerca de 1,20 metros de altura, o que significava que um adulto tinha que se curvar constantemente enquanto colhia. As bolas estavam rodeadas por cascas secas e afiadas que cortavam os dedos. Ao final de cada dia, as mãos dos trabalhadores frequentemente estavam rachadas e sangrando. Não houve atendimento médico. Não houve descanso. A única expectativa era que você retornasse ao mesmo campo ao nascer do sol e fizesse tudo de novo. Rose descreveu posteriormente esses anos em uma carta que escreveu em 1889 e que foi publicada em um jornal abolicionista canadense. Ela escreveu que aprendeu a contar contando tigelas de algodão. Ela aprendeu a medir o tempo pela posição do sol. Ela aprendeu a ler o humor dos capatazes pela maneira como eles se sentavam em seus cavalos. Ela aprendeu quais punições eram suportáveis e quais não eram. Ela também aprendeu a odiar. Rose não usou essa palavra levianamente. Em seus escritos, ela distinguia entre a raiva, que vinha e ia, e o ódio, que se instalava em seus ossos e lá permanecia. Ela escreveu que o ódio não era algo que ela havia escolhido. Era algo que havia sido plantado nela como uma semente, pelo acúmulo diário de crueldade. Toda vez que ela via alguém que amava sendo espancado. Todas as vezes ela era privada de comida como punição. Toda vez que isso acontecia, ela era lembrada de que era propriedade, não pessoa. Cada um desses momentos contribuiu para alimentar o ódio, até que ele se tornou parte de quem ela era. Ela escreveu que o ódio foi sua primeira rebeldia, mas que o ódio sozinho não foi suficiente para sobreviver. Rose também aprendeu a usar máscara. Ela aprendeu a baixar os olhos quando pessoas brancas falavam com ela. Ela aprendeu a dizer sim, senhor e sim, senhora, e a agradecer por coisas que não eram presentes. Ela aprendeu a se fazer pequena, silenciosa e inofensiva. Ela aprendeu a ficar invisível. Era isso que a escravidão exigia. Não bastava controlar os corpos das pessoas. O sistema também exigia o ânimo deles. Os escravizados que demonstravam raiva eram punidos. Aqueles que demonstraram orgulho foram derrotados. Aqueles que demonstravam inteligência eram considerados perigosos. O mais seguro era estar vazio. Ou pelo menos para parecer vazio. Rose nunca estava vazia. Mas ela ficou muito boa em aparentar ser assim. No verão de 1851, quando Rose tinha 16 anos, algo aconteceu que mudaria o rumo de sua vida. Um novo grupo de pessoas escravizadas chegou à plantação Whitmore,
adquirido em um leilão de bens de uma propriedade na Virgínia. Eram 11 no total. Homens, mulheres e crianças que foram separados de suas famílias e vendidos para o sul para cobrir as dívidas de um homem morto que eles nunca conheceram. Entre eles estava um jovem chamado Thomas. Thomas tinha 19 anos. Ele era alto e quieto, com uma cicatriz na bochecha esquerda resultante de um acidente na infância. Ele havia sido treinado como ferreiro em sua plantação anterior, o que o tornava valioso. Trabalhadores qualificados valiam mais do que trabalhadores rurais. Samuel Whitmore pagou $1.200 por ele, o preço mais alto que pagou por qualquer um dos recém-chegados. Thomas foi designado para a oficina de ferreiro da plantação, um pequeno prédio perto da casa principal, onde ele consertava ferramentas, ferrava cavalos e forjava novos implementos. Isso significava que ele tinha um pouco mais de liberdade de movimento do que os trabalhadores rurais. Foi-lhe permitido transitar entre a loja e os aposentos sem supervisão constante. Foi-lhe permitido trabalhar ao seu próprio ritmo, desde que o trabalho fosse concluído. Rose viu Thomas pela primeira vez no dia em que ele chegou. Ela estava carregando água do poço para os campos e passou pelo grupo de recém-chegados que estavam no pátio, aguardando para serem designados aos seus alojamentos. Thomas estava ligeiramente afastado dos outros, olhando em volta para o novo ambiente com uma expressão que Rose reconheceu. Não era medo. Não foi uma demissão. Foi uma avaliação. Ele estava estudando a plantação. Ele estava memorizando a localização dos prédios. Ele estava anotando para que direção as estradas levavam. Ele estava procurando por pontos fracos. Rose conhecia aquele visual porque ela mesma já o havia usado muitas vezes. Ela simplesmente nunca tinha visto isso em mais ninguém. Nos meses seguintes, Rose e Thomas começaram a encontrar motivos para conversar um com o outro. Ela levava água para a ferraria. Ele levava as ferramentas consertadas até a beira dos campos. Suas conversas eram breves e cuidadosamente codificadas, sempre cientes de que poderiam ser ouvidas por outras pessoas. Mas algo surgiu entre eles, uma conexão, um reconhecimento. Ambos usavam máscaras e ambos sabiam disso. Na primavera de 1852, Rose e Thomas se apaixonaram. E isso era perigoso. As pessoas escravizadas não tinham permissão legal para casar. Qualquer relação entre eles existia apenas por vontade do mestre, que podia separá-los a qualquer momento e por qualquer motivo. Muitos escravizados evitavam criar laços afetivos por esse motivo. A dor da separação era insuportável. Era mais fácil manter o coração fechado. Rose e Thomas não conseguiram manter seus corações fechados. Eles escolheram o amor apesar do perigo. Ou talvez por causa disso. Talvez eles entendessem que negar a si mesmos o amor era deixar o sistema vencer. Talvez eles entendessem que o seu amor era, em si, um ato de resistência. Eles começaram a falar sobre o futuro. Não um futuro na plantação, mas um futuro em outro lugar. Um futuro no norte ou no Canadá, onde a escravidão era ilegal. Um futuro onde eles pudessem se casar legalmente, criar filhos livremente e viver como seres humanos, e não como propriedade. Eles começaram a falar sobre fuga. A ideia de fuga não era novidade para Rose. Ela já havia pensado nisso muitas vezes ao longo dos anos. Mas pensar em fugir e de fato planejar uma fuga são coisas muito diferentes. A realidade era que escapar da região costeira da Carolina do Sul era extraordinariamente difícil. A plantação ficava a 64 quilômetros de Charleston, que era uma importante cidade portuária com forte presença de patrulhas de escravos. As únicas rotas terrestres para o norte atravessavam centenas de quilômetros de território onde qualquer pessoa negra viajando sozinha seria considerada uma fugitiva. Não havia trens que transportassem pessoas escravizadas. Não havia diligências que os aceitassem. A única maneira de viajar era a pé, através de pântanos e florestas,
evitando estradas e cidades, deslocando-se apenas à noite. E mesmo que você conseguisse sair da Carolina do Sul, você não estaria seguro. A lei dos escravos fugitivos de 1850 exigia que os escravos fugitivos fossem devolvidos aos seus donos, mesmo que chegassem a estados livres. Os agentes federais e as autoridades policiais locais tinham a obrigação legal de auxiliar na captura de fugitivos. Os caçadores de recompensas fizeram carreira rastreando escravos fugitivos e os devolvendo em troca de recompensa. As penalidades para quem fosse apanhado eram severas. Os fugitivos eram frequentemente açoitados, marcados a ferro ou vendidos para plantações mais ao sul, onde as condições eram ainda mais severas. Apesar desses perigos, algumas pessoas conseguiram escapar. Rose e Thomas ficaram sabendo sobre a ferrovia subterrânea por meio de conversas sussurradas com outros escravizados. Eles descobriram que havia casas seguras ao longo da rota para o norte, administradas por abolicionistas e comunidades negras livres. Eles descobriram que a melhor época para viajar era no inverno, quando as noites eram mais longas e os cães de caça eram menos eficazes no frio. Eles aprenderam que a estrela polar poderia guiá-los rumo à liberdade. Eles começaram a fazer planos. Thomas começou a esconder pequenas quantidades de comida, carne seca, biscoitos duros, qualquer coisa que pudesse ser conservada. Rose começou a observar os padrões das patrulhas de escravos, anotando quando cavalgavam e quais rotas seguiam. Juntos, começaram a traçar uma possível rota para o norte com base em fragmentos de informação que haviam reunido de outras pessoas. Mas antes que pudessem finalizar seus planos, o desastre aconteceu. No outono de 1854, Samuel Whitmore decidiu vender Thomas. O motivo foi puramente econômico. Whitmore havia recebido uma oferta de um proprietário de plantação no Mississippi que estava disposto a pagar $1.800 por um ferreiro qualificado. Isso representou $600 a mais do que Whitmore havia pago 3 anos antes. Era uma oferta imperdível. Rose soube da venda na noite anterior à sua concretização. Thomas chegou à cabine dela na escuridão, com o rosto abatido e os olhos fundos. Ele disse a ela que seria levado embora pela manhã. Ele disse a ela que encontraria um jeito de voltar para ela. Ele disse para ela esperá-lo. Ela nunca mais o viu. A vela de Thomas quebrou algo em Rose. Durante semanas após o sequestro dele, ela viveu seus dias como se estivesse em um nevoeiro. Ela colheu algodão. Ela comeu. Ela dormiu. Mas ela não estava realmente presente. Uma parte dela tinha ido para o Mississippi com o homem que amava. A velha Mary, que ainda estava viva naquele momento, embora muito frágil, reconheceu o que estava acontecendo. Ela já tinha visto aquilo muitas vezes. A dor de ter alguém arrancado de você, a forma como isso pode consumir uma pessoa por dentro, até não sobrar nada. Certa noite, a velha Mary foi até a cabana de Rose e sentou-se ao lado dela. Ela não disse muita coisa. Ela simplesmente segurou a mão de Rose na escuridão e a deixou chorar. E então, quando o choro cessou, ela disse algo que Rose se lembraria para o resto da vida. Ela disse que o luto era natural. Ela disse que a raiva era natural. Ela disse que o ódio era natural. Todas essas coisas foram respostas a uma situação anormal. Mas ela também disse que Rose tinha uma escolha. Ela podia deixar que a dor, a raiva e o ódio a consumissem, ou podia usá-los a seu favor. A velha Mary disse que tinha visto pessoas destruídas pelo que lhes foi feito. Mas ela também tinha visto pessoas se transformarem. Ela tinha visto pessoas pegarem sua dor e transformá-la em algo mais, em força, em determinação, em ação. Ela disse a Rose que as pessoas que eram donas deles queriam que fossem destruídos. Eles queriam que estivessem vazios. Eles queriam que eles desistissem. E a maior vingança, a rebelião mais profunda, foi recusar-se a dar-lhes o que queriam.
Ela disse a Rose para sobreviver, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para manter a mente afiada e o coração vivo, para nunca parar de procurar uma saída, para nunca deixar de acreditar que a liberdade era possível. E então a velha Mary disse mais alguma coisa. Ela disse que Rose estava grávida. Rose já suspeitava disso há semanas, mas não se permitia admitir. Ao ouvir aquelas palavras em voz alta, a realidade a atingiu em cheio. Ela estava grávida do filho de Thomas. Ela carregava um filho que, de acordo com as leis da Carolina do Sul, nasceria escravizado, uma criança que seria propriedade de Samuel Whitmore desde o primeiro suspiro. Uma criança que poderia ser vendida e separada dela, assim como Thomas fora vendido, assim como sua própria mãe fora vendida. Naquele momento, Rose tomou uma decisão. Ela não permitiria que isso acontecesse. Ela ainda não sabia como impediria isso. Ela ainda não tinha um plano, mas sabia com absoluta certeza que não permitiria que seu filho crescesse acorrentado. Ela escaparia ou morreria tentando. Os 4 anos seguintes foram os mais longos da vida de Rose. Ela não conseguiu fugir enquanto estava grávida. Ela não conseguiu fugir com um bebê. Ela teve que esperar até que seu filho tivesse idade suficiente para viajar, idade suficiente para ficar quieto quando o silêncio fosse necessário, idade suficiente para sobreviver à viagem para o norte. Ela deu à luz um menino na primavera de 1855. Ela lhe deu o nome de Moisés, em homenagem ao profeta que libertou seu povo da escravidão. O nome era uma declaração de intenções. Era uma promessa. Samuel Whitmore anotou o nascimento em seu livro de registros. Moisés, sexo masculino, nascido em abril de 1855, mãe Rose, valor estimado na maturidade em $1000. Ele não registrou quem era o pai. Ele não se importou. Ele só se importava com o acréscimo à sua propriedade. Rose amamentou seu filho, cuidou dele e o amou com uma ferocidade que a assustava. Ela não sabia que era capaz de sentir tanto amor. Ela não sabia que seu coração, que tanto se esforçara para proteger, pudesse se abrir tanto, e não sabia que o amor pudesse coexistir tão facilmente com o ódio. Ela amava o filho mais do que a própria vida e odiava o homem que o possuía com a mesma intensidade. Durante esses anos, Rose continuou a coletar informações sobre rotas de fuga. Ela conversava com todos os recém-chegados à plantação, fazendo perguntas cuidadosamente codificadas sobre o que eles tinham visto e ouvido. Ela memorizou os detalhes que poderiam ser úteis, a localização de casas seguras, os nomes de pessoas em quem podia confiar, as melhores rotas pelos pântanos. Ela também começou a planejar algo que ninguém mais havia feito. Pelo que ela sabia, começou a planejar como fingir a própria morte. A ideia surgiu gradualmente ao longo de meses de observação. Ela percebeu que, quando pessoas escravizadas morriam, a reação era mínima. Um corpo foi enterrado. Um nome foi riscado do livro de registro. A vida continuou. Não houve investigação. Não houve verificação. Caso um corpo fosse encontrado, presumia-se o óbito. Se ninguém fosse encontrado, mas a morte parecesse provável, presumia-se isso de qualquer forma. Rose começou a estudar o pântano que margeava a extremidade sul da plantação. O pântano era considerado intransitável. Estava cheio de jacarés e cobras. Várias pessoas escravizadas morreram afogadas ali ao longo dos anos, em tentativas de fuga. Seus corpos geralmente eram recuperados em poucos dias, inchados e dilacerados por predadores. Mas Rose percebeu algo. Os corpos nem sempre eram recuperados. Às vezes, eles desapareciam completamente, presumivelmente consumidos pela vida selvagem. E quando isso aconteceu, o óbito ainda foi registrado. A ausência de um corpo não foi considerada como evidência de sobrevivência. Isso foi visto como prova da meticulosidade dos jacarés. Isso deu uma ideia a Rose.
E se ela conseguisse fazer parecer que tinha sido morta no pântano? E se ela conseguisse deixar provas suficientes para convencer a todos de que estava morta? E se ela pudesse usar sua suposta morte como pretexto para sua fuga? As vantagens foram significativas. Assim que ela fosse declarada morta, ninguém mais a procuraria. Não haveria caçadores de recompensas em seu encalço. Não haveria descrições que seriam distribuídas aos caçadores de escravos. Ela seria um fantasma, e fantasmas podiam viajar livremente. As desvantagens também foram significativas. Ela teria que deixar para trás tudo o que conhecia. Ela jamais conseguiria contatar alguém da plantação novamente, por medo de revelar que estava viva. E se o engano fosse descoberto, a punição seria severa. Mas Rose já havia se decidido. A única coisa que faltava era acertar os detalhes. No verão de 1857, Rose começou a colocar seu plano em ação. Ela começou estudando os hábitos das patrulhas de escravos. Ela observou que eles eram mais ativos nas noites de fim de semana, quando as pessoas escravizadas tinham maior probabilidade de tentar escapar. Eles eram menos ativos nas noites de semana durante a época de plantio e colheita, quando todos estavam muito exaustos para ir a qualquer lugar. Ela começou a coletar materiais. Ela guardava retalhos de tecido de suas roupas velhas. Ela roubava pequenas quantidades de sangue de porco do matadouro da fazenda, onde os porcos eram abatidos para a mesa da casa principal. Ela escondeu esses materiais em uma árvore oca perto da margem do pântano, visitando o local raramente apenas quando tinha certeza de que não estava sendo observada. Ela também começou a treinar Moisés. Ele tinha 2 anos agora, idade suficiente para andar, mas não o bastante para andar em silêncio. Rose passou meses ensinando-o a ficar em silêncio quando ela lhe dava um determinado sinal. Ela transformou isso em um jogo. Ela disse a ele que estavam treinando para pegar coelhos. Ela disse a ele que os coelhos conseguiam ouvir tudo, então precisavam ficar completamente móveis e em absoluto silêncio. Moisés aprendeu rapidamente. Ele era uma criança séria, sob o olhar atento do pai. Ele parecia entender, em algum nível, que o jogo era importante. Rose escolheu a data com cuidado. Ela escaparia em 14 de setembro de 1858. Essa data era significativa por vários motivos. Era uma noite de segunda-feira, o que significava que o patrulhamento seria leve. Era época de colheita, o que significava que todos estariam exaustos, e era noite de lua nova, o que significava que a escuridão seria quase completa. Ela não contou a ninguém sobre seu plano, nem mesmo a velha Mary, que havia falecido no inverno anterior aos 83 anos. Rose estava sozinha agora. Ela não tinha ninguém em quem confiar, ninguém com quem se abrir. Ela só tinha a si mesma e ao filho. Na manhã de 14 de setembro, Rose foi para o campo como de costume. Ela colhia algodão junto com as outras, enchendo seu saco com a eficiência mecânica de alguém que já havia feito isso milhares de vezes. Ela fez sua refeição do meio-dia. Ela voltou para o campo para o turno da tarde. Ela voltou caminhando para os aposentos ao pôr do sol. E então ela esperou. A noite de 14 de setembro de 1858 estava quente e calma. O ar estava denso de umidade, e os insetos cantavam sua canção incessante na escuridão. Rose estava deitada em seu colchão fino com Moisés ao lado, esperando que os aposentos ficassem silenciosos. À meia-noite, os únicos sons eram a tosse ocasional ou o ronco dos chalés vizinhos. Os supervisores haviam se recolhido às suas casas. As patrulhas de escravos concentravam-se perto das estradas, a quilômetros de distância. Chegou a hora. Rose acordou Moisés delicadamente, colocando um dedo em seus lábios. Ele olhou para ela com os olhos arregalados, e ela fez o sinal que haviam praticado. Fique quieto, como quem pega coelhos. Ele assentiu com a cabeça.
Rose recolheu o embrulho que havia escondido debaixo do colchão. A caixa continha comida para 3 dias, uma pequena faca, um pedaço de sílex para fazer fogo e as roupas que ela vinha guardando. Ela vestiu Moisés com suas roupas mais quentes, embora a noite estivesse quente. Ela sabia que as noites ficariam mais frias à medida que viajassem para o norte. Eles saíram furtivamente da cabine e desapareceram na escuridão. A caminhada até ao pântano levou cerca de 20 minutos. Rose se movia lentamente, carregando Moses quando suas perninhas se cansavam, parando frequentemente para ouvir qualquer sinal de que haviam sido vistos. A noite estava tranquila. Os únicos sons eram o farfalhar das folhas e o distante piar de uma coruja. Quando chegaram à beira do pântano, Rose começou a trabalhar. Ela retirou os retalhos de tecido que havia escondido no oco da árvore. Ela os embebeu no sangue de porco que vinha guardando. Ela rasgou o vestido e o sujou com sangue e lama. Ela arranhou as próprias pernas contra a casca áspera de uma árvore até sangrarem, deixando rastros de seu sangue no chão. Em seguida, ela preparou o cenário. Ela deixou seu vestido ensanguentado na beira da água. Ela deixou marcas de arrasto na lama, como se algo tivesse puxado um corpo para o pântano. Ela espalhou tufos de seu próprio cabelo entre os juncos. A cena que ela criou foi convincente. Contava uma história clara. Uma mulher tinha ido ao pântano, talvez para se lavar, talvez para tentar escapar. Algo na água a atacou. Ela havia sido arrastada para baixo da superfície. Ela tinha ido embora. Rose olhou para o seu trabalho uma última vez. Então ela pegou Moisés no colo, o apertou contra o peito e entrou no pântano. A água estava quente e escura. A roupa chegava até a cintura de Rose e depois até o seu peito. Moisés agarrou-se ao pescoço dela, em completo silêncio, com seu pequeno corpo tremendo. Rose avançou pela água turva, afastando os juncos e as folhas de nenúfar, rezando para que os jacarés que ela havia invocado em sua falsa cena de morte não aparecessem na realidade. Não fizeram. Após o que pareceu horas, mas que provavelmente foram apenas 30 minutos, Rose emergiu do outro lado do pântano. Ela estava encharcada, enlameada e exausta. Suas pernas sangravam devido aos arranhões que ela mesma havia feito. Seu vestido havia sumido, substituído pelas roupas simples que ela havia levado na mala. Mas ela estava viva e estava fora de combate. Rose não sabia exatamente quão longe precisava viajar. Ela só sabia que o Canadá ficava ao norte, a centenas de quilômetros de distância. Ela sabia que teria que passar pela Geórgia, pelas Carolinas, pela Virgínia, por Maryland, pela Pensilvânia e por Nova York antes de chegar em segurança. Ela sabia que cada passo daquela jornada seria perigoso. Ela também sabia que não podia viajar durante o dia. Pessoas negras que viajavam sozinhas no sul eram imediatamente consideradas suspeitas. Ela seria impedida. Ela seria interrogada. Ela seria devolvida. Então Rose viajou à noite. Ela seguiu a estrela polar, exatamente como lhe haviam contado as histórias sussurradas. Ela se deslocava por florestas e campos, evitando estradas e cidades. Ela comeu a comida que havia levado até acabar, depois saiu em busca de frutas silvestres e raízes. Ela bebia a água de riachos e rios. Ela dormia durante o dia, escondida em meio à mata fechada ou em prédios abandonados. Moisés permaneceu notavelmente quieto durante todo o tempo. Ele pareceu entender, com a intuição que às vezes as crianças têm, que aquilo não era uma brincadeira. Ele se agarrou à mãe e não reclamou, mesmo quando estava com fome, mesmo quando estava com frio, mesmo quando suas perninhas doíam de tanto ser carregado por quilômetros. A primeira semana foi a mais difícil. Rose nunca havia viajado distâncias tão longas antes. Seu corpo doía constantemente. Seus pés ficaram cheios de bolhas e sangraram. Ela perdeu peso rapidamente, pois nunca havia comida suficiente.
Várias vezes ela ouviu cães à distância e paralisou, certa de que havia sido descoberta. Mas os cães nunca se aproximaram. O engano no pântano funcionou. Ninguém a estava procurando. Ela estava morta. E os mortos não fogem. Na 10ª noite, Rose encontrou sua primeira estação na ferrovia subterrânea. Disseram-lhe para procurar uma casa com uma lanterna na janela, um pouco ao norte da fronteira com a Geórgia. Ela a encontrou pouco antes do amanhecer, uma pequena casa de fazenda situada num caminho de terra. Uma única lanterna queimava na janela da frente, embora o céu estivesse começando a clarear. Rose hesitou na entrada da propriedade. Este foi o momento de maior perigo. Se as informações dela estivessem erradas, se aquele não fosse um esconderijo seguro, se as pessoas lá dentro não fossem confiáveis, tudo estaria perdido. Mas ela não tinha escolha. Moisés estava com febre alta. Ele não comia há 2 dias. Ele precisava de abrigo e remédios, ou morreria. Rose caminhou até a porta e bateu. A porta se abriu, revelando uma mulher branca na faixa dos 50 anos. Ela tinha cabelos grisalhos e olhos bondosos, e olhou para Rose Mose sem surpresa, como se já os estivesse esperando. Entre, disse ela. Rápido. Rose entrou. O nome da mulher era Margaret. Seu marido, John, era um fazendeiro quaquer que ajudava escravos fugitivos há mais de 20 anos. Eles tinham um cômodo secreto embaixo do celeiro, acessível apenas por um alçapão coberto com feno. Eles abrigaram mais de 200 pessoas naquela sala. Eles nunca haviam perdido um. Margaret tirou Moses dos braços de Rose e o examinou com atenção, demonstrando falta de prática. Ela disse que a febre era devido ao cansaço e à exposição ao frio, não a alguma doença. Ela lhe deu água, caldo e uma pequena dose de chá de casca de salgueiro. Ela o envolveu em cobertores quentes e o deitou na cama. Então ela se virou para Rose. Quando foi a última vez que você comeu? Ela perguntou. Rose não conseguia se lembrar. Margaret deu-lhe sopa, pão e leite. Ela limpou e enfaixou os pés. Ela lhe deu roupas limpas para vestir. E então, quando Rose estava aquecida, alimentada e segura pela primeira vez em semanas, ela pediu que a menina contasse sua história. Rose contou tudo para ela. Ela contou-lhe sobre a plantação Whitmore. Ela contou a ela sobre Thomas, que foi vendido para o Mississippi. Ela contou-lhe sobre as sábias palavras da velha Maria. Ela contou-lhe sobre o plano que tinha feito e a cena que tinha encenado. Ela contou-lhe sobre a travessia do pântano com Moisés nos braços. Quando ela terminou, Margaret ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse algo que Rose jamais esqueceria. Ela disse: você não apenas escapou. Você escreveu sua própria morte e sua própria ressurreição. Você não está fugindo da escravidão. Você está caminhando para uma nova vida. Rose ficou com Margaret e John por 3 dias. Moisés se recuperou da febre. Rose recuperou parte de suas forças, e na 4ª noite, continuou sua jornada para o norte. Margaret deu as indicações para a próxima estação, a 20 milhas de distância. Ela deu a comida que tinha para a viagem. Ela lhe entregou uma carta de apresentação escrita em código que apenas outros condutores entenderiam. E ela lhe deu outra coisa. Ela lhe deu um novo nome. A partir de agora, disse Margaret, você é Rose Freeman. Você é uma mulher livre viajando para o norte em busca de trabalho. Se alguém perguntar, você nasceu livre na Pensilvânia. Você tem documentos para provar isso. Ela entregou a Rose um conjunto de documentos falsificados, um certificado de liberdade, uma carta de emprego, tudo o que uma mulher negra livre precisaria para viajar sem levantar suspeitas. Rose examinou os documentos. Ela olhou para o nome Rose Freeman. Freeman.
Ela não estava apenas fugindo. Ela estava se transformando em outra pessoa. A viagem da Geórgia ao Canadá levou 47 noites para Rose. Ela se deslocava de estação em estação, seguindo as instruções que recebia em cada parada. Algumas estações eram casas de fazenda, como a de Margaret e John. Outras eram igrejas, com seus porões convertidos em esconderijos. Uma delas era uma funerária onde Rose e Moses passaram 2 dias escondidos entre caixões vazios, ouvindo os enlutados passarem por cima de suas cabeças. Outro exemplo era um barco fluvial operado por um homem negro livre que contrabandeava fugitivos através do rio Ohio, escondidos sob porões de carga cheios de grãos. Cada estação trazia novos perigos e novas gentilezas. Rose conheceu pessoas que arriscaram tudo para ajudar estranhos que nunca mais viriam. Ela conheceu condutores que vinham realizando esse trabalho há décadas e que já haviam ajudado centenas de pessoas a alcançar a liberdade. Ela encontrou outros fugitivos viajando sozinhos ou em pequenos grupos, cujos olhos carregavam a mesma mistura de medo e esperança que ela via em seu próprio reflexo. Ela também esteve perto de ser capturada diversas vezes. Ao chegar na Virgínia, ela foi parada por uma patrulha de escravos em uma estrada rural. Ela mostrou-lhes os documentos falsificados que Margaret lhe havia entregado. Os patrulheiros examinaram os documentos, olharam para Rose e Moses e perguntaram para onde ela estava indo. Rose disse que estava viajando para Filadélfia para assumir um cargo de empregada doméstica. Ela disse que seu empregador a estava esperando. Ela disse que tinha cartas de referência. Os patrulheiros entreolharam-se. Um deles disse que os documentos pareciam legítimos. O outro disse que não tinha tanta certeza. Por um longo momento, Rose ficou parada naquela estrada escura, com o coração acelerado, o filho dormindo em seus braços, esperando para descobrir se sua nova vida terminaria antes mesmo de ter começado de verdade. Então o primeiro patrulheiro deu de ombros. Ele disse que eles tinham coisas mais importantes para fazer do que importunar negros livres com documentação adequada. Ele fez um gesto para que ela continuasse. Rose se afastou lentamente, com as pernas trêmulas e a respiração superficial. Ela só se permitiu sentir alívio quando já estava a quilômetros de distância e escondida na floresta novamente. Em outra ocasião, em Maryland, ela ouviu cachorros, não cachorros distantes, mas cachorros próximos. Ela estava escondida em um celeiro, esperando o anoitecer, quando o som de latidos irrompeu em algum lugar próximo. Rose agarrou Moisés e subiu no palheiro. Ela os enterrou sob feno solto e ficou completamente imóvel, com a mão sobre a boca do filho. Os cães entraram no celeiro. Ela conseguia ouvi-los farejando, suas garras tilintando no chão de madeira abaixo. Seguiram-se vozes masculinas, ásperas e impacientes. Alguém disse que eles estavam perdendo tempo. Outra pessoa disse para verificar o sótão. Rose ouviu passos na escada. Ela ouviu o render da madeira quando alguém subiu em direção ao seu esconderijo. Ela fechou os olhos e rezou para um Deus em quem já não tinha certeza se acreditava. Os passos cessaram. Uma voz gritou lá de cima que não havia nada além de feno e excrementos de rato. Os passos desceram. Os cães foram chamados para longe. O celeiro ficou em silêncio. Rose permaneceu imóvel por mais 4 horas. Quando ela finalmente emergiu, o sol estava se pondo e não havia sinal dos homens ou de seus cães. Ela nunca descobriu quem eles estavam caçando. Ela nunca soube se essa pessoa foi presa. Ela só sabia que não tinha sido ela. Desta vez não. Rose cruzou a fronteira para o Canadá em 2 de novembro de 1858. Ela se lembraria dessa data pelo resto da vida. A travessia em si foi quase anticlimática. Ela atravessou uma ponte sobre o rio Niágara, com Moisés segurando sua mão, e de repente se viu em um país diferente. Não havia muro. Não havia portão. Bastou uma linha no mapa para mudar tudo. Do lado canadense,
Rose parou de andar. Ela parou na beira da ponte e olhou para trás, para o país do qual havia fugido. Os Estados Unidos, a terra onde nasceu, a terra onde foi escravizada, a terra onde ainda era legalmente propriedade de Samuel Whitmore, a terra onde oficialmente morreu. Então ela se virou e olhou para o Canadá, a terra onde a escravidão havia sido abolida em 1834, a terra onde nenhuma lei de escravos fugitivos poderia alcançá-la, a terra onde seu filho cresceria livre. Rose ajoelhou-se e tocou o chão. Ela pegou um punhado de terra canadense e segurou na palma da mão. Então ela começou a chorar. Ela chorou pela mãe que nunca a conheceu. Ela chorou pela velha Mary, que morrera sem jamais ter provado a liberdade. Ela chorou por Thomas, perdido em algum lugar do Mississippi. Ela chorou por todas as pessoas que havia deixado para trás na plantação Whitmore, ainda presas no sistema do qual ela havia escapado. Ela chorou pela menina que fora, aquela que primeiro compreendeu sua condição de servidão enquanto observava seu irmão colher algodão sob o chicote do capataz. E ela chorou por si mesma, pelo que havia suportado, pelo que havia sobrevivido, pelo fato de estar ali, em solo livre, com seu filho ao lado, vivo. Moisés observou sua mãe chorar. Ele tinha 3 anos e meio de idade. Ele não compreendeu completamente o que estava acontecendo, mas entendeu que algo importante havia mudado. Ele compreendeu que as lágrimas de sua mãe eram diferentes das lágrimas que ele já tinha visto antes. Essas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Quando Rose finalmente se levantou, seu rosto estava molhado e seus olhos vermelhos. Mas ela estava sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava sorrindo. Ela pegou na mão do filho e entrou em sua nova vida. Rose se estabeleceu em Sainte Catharines, Ontário, uma cidade que se tornou um importante destino para escravos fugitivos. A cidade tinha uma comunidade negra significativa, muitos dos quais haviam escapado do sul dos Estados Unidos pela mesma rota subterrânea que Rose havia percorrido. Existiam igrejas, escolas e sociedades de ajuda mútua. Havia pessoas que entendiam o que ela tinha passado sem que precisassem que lhe dissessem. Os primeiros meses foram difíceis. Rose não tinha dinheiro, não possuía bens e não tinha contatos. Ela encontrou trabalho como empregada doméstica, limpando casas e lavando roupa para famílias brancas na cidade. O salário era baixo, mas era salário. Ela estava sendo remunerada pelo seu trabalho pela primeira vez na vida. Ela estava ganhando dinheiro que lhe pertencia. Ela estava livre. Ela alugou um pequeno quarto em uma pensão administrada por uma mulher negra chamada Ria Washington. A Ria havia escapado da Virgínia 15 anos antes e construído uma vida ajudando outros refugiados a se adaptarem às suas novas circunstâncias. Ela concedeu o crédito a Rose quando Rose não conseguiu pagar o aluguel em dia. Ela cuidava de Moisés enquanto Rose trabalhava. Ela se tornou, em muitos aspectos, a mãe que Rose nunca teve. Rose estava determinada a dar a Moses oportunidades que ela nunca teve. Ela o matriculou na escola local assim que ele teve idade suficiente. Ela se sentava com ele todas as noites, ajudando com as lições e aprendendo junto com ele. Ela nunca havia aprendido a ler ou escrever. Na Carolina do Sul, era ilegal ensinar pessoas escravizadas a ler. Mas aqui no Canadá, não existia tal lei. Ali ela pôde aprender, e aprendeu. Rose aprendeu a ler sozinha usando os livros escolares de Moisés. Ela praticava a escrita copiando trechos da Bíblia que a Ria guardava na sala da pensão. Em 2 anos, ela já era alfabetizada. Em 5 anos, ela já era fluente. Em 10 anos, ela já escrevia cartas para jornais e contribuía com artigos para publicações abolicionistas. A transformação foi notável. A mulher que chegou ao Canadá sem saber assinar o próprio nome tornou-se, ao longo de uma década, uma das vozes mais eloquentes em prol da abolição da escravatura na comunidade negra canadense. Ela discursou em igrejas e reuniões comunitárias.
Ela contava sua história repetidas vezes, cada vez com mais eloquência que a anterior. Ela se tornou uma testemunha, um testemunho, um exemplo vivo do que era a escravidão e do que a liberdade poderia ser. Mas Rose nunca se esqueceu de suas origens, nem do que lhe fizeram. Em 1863, a Guerra Civil Americana entrava em seu terceiro ano. Rose acompanhava as notícias obsessivamente, lendo todos os jornais que conseguia encontrar e discutindo os últimos acontecimentos com outros membros da comunidade. A guerra começou como um conflito sobre secessão e direitos dos estados, mas foi se tornando cada vez mais uma guerra contra a própria escravidão. Em janeiro daquele ano, o presidente Abraham Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação, declarando que todas as pessoas escravizadas nos Estados Confederados estavam agora livres. Rose leu a proclamação com emoções complexas. Ela ficou contente, é claro. Ela ficou feliz que o sistema que a havia brutalizado estivesse finalmente sendo desmantelado. Ela ficou feliz que milhões de pessoas agora teriam a chance de alcançar a liberdade que ela havia conquistado para si mesma. Mas ela também sentiu algo mais difícil de nomear. Ela sentiu que não era suficiente. A proclamação libertou os escravos. Mas não puniu os proprietários de escravos. Não houve compensação para as pessoas que foram escravizadas pelos anos de trabalho roubado. Não reconheceu os crimes que haviam sido cometidos. Declarou simplesmente que, dali em diante, as coisas seriam diferentes. Rose pensou em Samuel Whitmore. Ela pensou no homem que a possuía, que havia calculado seu valor em dólares, que planejava vender seu filho. Ela se perguntou se ele ainda estava vivo. Ela se perguntou se ele enfrentaria alguma consequência pelo que havia feito. Ela se perguntou se ele sequer se lembrava do nome dela. Ela suspeitava que a resposta para aquela última pergunta fosse não. Ela lhe fora propriedade, uma entre mais de 100 seres humanos reduzidos a meros registros em um livro-razão. Ele provavelmente já havia se esquecido dela no momento em que registrou sua morte. Mas Rose não o havia esquecido, e não tinha intenção alguma de deixar que ele fosse esquecido pela história. Nos anos que se seguiram à Guerra Civil, Rose iniciou um projeto que consumiria a grande parte do resto de sua vida. Ela começou a documentar tudo o que conseguia se lembrar sobre a plantação Whitmore. Ela começou escrevendo suas próprias lembranças. Ela conseguia se lembrar de cada detalhe e a disposição da plantação, os nomes das pessoas escravizadas que conhecera, os castigos que presenciara, as vendas que vera, as mortes que lamentara. Ela escrevia em cadernos que comprava com o salário, preenchendo página após página com uma caligrafia pequena e cuidadosa. Então ela começou a coletar as memórias de outras pessoas. Havia muitos ex-escravos na comunidade de Santa Catarina que haviam fugido de plantações em todo o sul dos Estados Unidos. Rose os procurou. Ela perguntou-lhe sobre as suas experiências. Ela perguntou se algum deles conhecia alguém da plantação Whitmore ou da região circundante. Ela perguntou se eles tinham alguma informação sobre o que havia acontecido depois da guerra. Lentamente, uma imagem começou a surgir. Rose descobriu que Samuel Whitmore havia falecido em 1862, um ano antes da proclamação da emancipação. Ele havia sofrido um derrame enquanto inspecionava suas plantações e desmaiado em meio às plantas de algodão que obrigara outros a cuidar. Ele tinha 69 anos. Seu obituário no jornal de Charleston o descreveu como um fazendeiro cavalheiro e um pilar da comunidade. Não fez qualquer menção aos seres humanos que ele possuía. Rose também ficou sabendo o que aconteceu com a plantação após a morte dele. O filho de Samuel, William Whitmore, havia herdado a propriedade. William havia sido capitão no exército confederado e utilizou alguns dos trabalhadores escravizados para construir fortificações e apoiar o esforço de guerra. Quando a guerra terminou e a emancipação chegou, William se viu com 3.000 acres de terra e ninguém para cultivá-la. A plantação de Whitmore havia entrado em colapso. Sem mão de obra escravizada,
William não conseguiria manter a operação. Ele tentou contratar homens libertos para trabalhar nos campos, mas a maioria recusou. Eles se lembravam do que havia sido feito a eles e às suas famílias naquela terra. Eles não queriam ter nada a ver com isso. Em 5 anos, a plantação faliu. O terreno foi vendido em lotes. A grande Casa Branca caiu em ruínas. O nome da família Whitmore, outrora proeminente na sociedade da Carolina do Sul, passou a ser associado ao fracasso e à decadência. Rose leu sobre tudo isso com uma satisfação sombria, mas não considerou aquilo justiça. Os Vitors perderam sua riqueza, sim, mas não foram responsabilizados. Eles não foram punidos. Eles não foram obrigados a reconhecer o que haviam feito. Eles simplesmente desapareceram, seus crimes esquecidos junto com sua fortuna. Rose decidiu que não deixaria que eles fossem esquecidos. Em 1880, Rose já havia compilado mais de 200 páginas de depoimentos. A história dela própria formou o núcleo do documento, mas ela a complementou com relatos de outros sobreviventes, registros históricos que obteve de pesquisadores solidários e documentação das práticas comerciais da família Whitmore. Ela havia criado, essencialmente, uma acusação, um documento legal contra um sistema e as pessoas que lucraram com ele. A princípio, ela não sabia o que fazer com aquilo. Publicar um documento desse tipo seria caro, e Rose tinha pouco dinheiro disponível. Nessa altura, ela já havia deixado o serviço doméstico e trabalhava como professora, uma das poucas profissões disponíveis para mulheres negras com formação superior na época. O salário era modesto. Suas economias eram pequenas. Mas então algo mudou. Em 1882, Rose recebeu uma carta de um homem chamado William Steele. Steele era um famoso abolicionista que trabalhou na ferrovia subterrânea durante muitos anos. Ele ajudou centenas de pessoas escravizadas a escapar para a liberdade e mantinha registros meticulosos de todos que passavam por sua rede de contatos. Após a guerra, ele publicou esses registros em um livro chamado The Underground Railroad, da ferrovia subterrânea, que documentou a fuga de mais de 600 pessoas. Steele já tinha ouvido falar do projeto de Rose por meio de conhecidos em comum. Ele estava interessado na história dela. Ele queria saber se ela estaria disposta a compartilhar seu testemunho com um público maior. Ele tinha contatos com jornais e editoras no norte que poderiam estar dispostos a publicar trechos. Ele acreditava que a história dela era importante. Rose respondeu imediatamente. Ela disse que sim. Nos anos seguintes, trechos do depoimento de Rose apareceram em jornais nos Estados Unidos e no Canadá. O jornal Boston Commonwealth publicou um extenso trecho em 1884. O Toronto Globe publicou uma série de artigos em 1886. Frederick Douglass, o famoso abolicionista e ex-escravo, leu seu depoimento e escreveu-lhe uma carta elogiando sua coragem e lucidez. A resposta foi significativa. O relato de Rose era diferente de muitas outras narrativas de escravos que haviam sido publicadas. Não era apenas uma história de sofrimento e fuga. Tratava-se de uma acusação detalhada contra uma família específica e seus crimes específicos. Ela citou nomes. Ela citou datas. Ela apresentou provas. Ela tornou impossível descartar seu relato como exagero ou ficção. A família Whitmore, o que restou dela, não respondeu publicamente às acusações. William Whitmore morreu em 1878, arruinado e empobrecido, e seus filhos se dispersaram pelo sul, tentando se distanciar do legado da família. Mas Rose soube por diversos meios que seu depoimento havia causado alvoroço. Pessoas que conheciam os Vitors estavam se apresentando com suas próprias histórias. A reputação da família, já manchada pelo colapso financeiro, foi agora completamente destruída. Rose havia alcançado o que se propôs a fazer.
Ela garantiu que os Vitors fossem lembrados não como fazendeiros abastados ou pilares da comunidade, mas pelo que realmente eram, donos de escravos, exploradores e criminosos. O nome deles havia se tornado sinônimo da crueldade do sistema do qual faziam parte. Mas Rose não havia terminado. Em 1889, Rose descobriu algo que reabriu feridas que ela pensava estarem cicatrizadas para sempre. Ela recebeu uma carta de uma mulher do Mississippi chamada Sarah. Sarah era uma ex-escrava que havia fugido em 1865 durante o caos do final da Guerra Civil. Ela havia seguido para o norte e finalmente se estabelecido em Chicago. Ela havia lido o depoimento de Rose em um dos jornais que o publicou e reconheceu o nome e Thomas. Sarah havia sido escravizada na mesma plantação do Mississippi para onde Thomas fora vendido em 1854. Ela o conhecia. Ela havia trabalhado ao lado dele na oficina de ferreiro onde ele estava alocado, e sabia o que lhe tinha acontecido. Thomas nunca desistiu de tentar escapar. Ele havia feito 3 tentativas nos 5 anos seguintes à sua viagem de barco. Na primeira vez, ele foi pego depois de 2 dias e severamente açoitado. Na segunda vez, ele chegou quase à fronteira com o Tennessee antes de ser capturado por caçadores de recompensas. Ele foi espancado tão brutalmente que ficou 1 mês sem conseguir andar. Na terceira vez, em 1859, ele foi capturado novamente. Desta vez, a punição foi diferente. O dono da plantação, um homem chamado Henderson, decidiu que Thomas dava muito trabalho para manter como animal de estimação. Ele também havia decidido que Thomas era valioso demais para ser vendido. Então, ele escolheu uma terceira opção. Thomas foi morto. Baleado enquanto supostamente tentava fugir pela 4ª vez. Seu corpo foi enterrado em uma cova sem identificação na divisa da propriedade da plantação. Ele tinha 24 anos. Rose leu esta carta em sua pequena casa em Sainte Catherines, cercada pelos livros e papéis que havia acumulado ao longo de 3 décadas de liberdade. Moisés, agora um homem adulto com seus próprios filhos, a encontrou lá horas depois. Ela ainda estava sentada na mesma cadeira, com a carta nas mãos e lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sempre soube, em algum nível, que Thomas provavelmente estava morto. As chances de sobrevivência como pessoa escravizada que tentava escapar repetidamente eram mínimas, mas saber e confirmar eram coisas diferentes. Havia uma diferença entre suspeitar que o homem que você amava havia partido e ter isso declarado de forma clara e direta em um pedaço de papel. Thomas morreu tentando voltar para ela. Ele havia prometido a ela na noite anterior à venda que encontraria um jeito de voltar, e tentou 3, 4 vezes, até que o mataram por isso. Rose ficou de luto por 3 dias. Ela não comeu. Ela não dormiu. Sentada em sua cadeira, ela se lembrou do homem que amara, o pai de seu filho, a pessoa que olhara para a plantação Whitmore e enxergara suas fraquezas em vez de aceitar seu poder. Ela se lembrou de sua determinação silenciosa, de sua avaliação cuidadosa, de sua recusa em se deixar abater. E então, no 4º dia, Rose se levantou da cadeira. Ela lavou o rosto. Ela fez uma refeição. E ela sentou-se à sua mesa. Ela ainda tinha mais trabalhos de escrita para fazer. A seção final do depoimento de Rose, escrita em 1889 e publicada em 1890, contou a história de Thomas. Rose descreveu como eles se conheceram, como se apaixonaram e como planejaram fugir juntos. Ela descreveu a noite em que ele foi vendido, arrancado dela sem aviso prévio. E ela descreveu o que havia aprendido sobre o destino dele. Mas ela fez mais do que contar a história dele. Ela investigou. Rose localizou informações sobre a plantação Henderson no Mississippi. Ela encontrou registros da compra de Thomas. Ela encontrou relatos de outros sobreviventes que testemunharam suas tentativas de fuga e seus castigos. Ela encontrou a documentação da morte dele registrada nos arquivos da plantação com uma simplicidade arrepiante. Thomas, ferreiro,
morreu em junho de 1859. A causa da morte foi um tiro disparado durante uma fuga. E ela encontrou outra coisa. Ela descobriu que a família Henderson, assim como os Vitors, havia enfrentado a ruína financeira após a guerra. Mas, ao contrário dos Vitors, os Hendersons conseguiram se recuperar. O atual patriarca da família, um homem chamado James Henderson Jr., usou seus bens restantes para se estabelecer como corretor de algodão em Memphis. Ele havia reconstruído a fortuna da família com a mesma mercadoria que fora colhida por mãos escravizadas. Ele era agora um empresário respeitado e um cidadão proeminente. Ele nunca havia enfrentado quaisquer consequências pelo que havia sido feito na plantação de sua família. Ele nunca reconheceu as pessoas que foram mortas ou brutalizadas sob a propriedade de sua família. Ele simplesmente seguiu em frente como se nada daquilo tivesse acontecido. Rose decidiu garantir que ele não pudesse seguir em frente. Ela publicou seu relato da morte de Thomas no Memphis Appeal, o maior jornal da cidade. Ela mencionou diretamente o nome da família Henderson. Ela descreveu o assassinato em detalhes. Ela chamou aquilo pelo que era, assassinato. A reação foi imediata e intensa. James Henderson Jr. negou tudo. Ele afirmou que os registros citados por Rose eram falsificados. Ele disse que ela era uma ex-escrava amargurada em busca de vingança. Ele ameaçou processar por difamação. Mas Rose tinha os documentos. Ela tinha o depoimento de testemunhas. Ela tinha a verdade. Outros ex-escravos se apresentaram. Surgiram outros relatos de violência e assassinato na plantação de Henderson. A investigação jornalística foi ampliada. Mais nomes foram mencionados. Mais crimes foram documentados. James Henderson Jr., que se considerava salvo do passado de sua família, descobriu que esse passado estava arrastando para baixo. Suas parcerias comerciais foram desfeitas. Sua posição social desmoronou. Seus filhos enfrentaram sussurros e dedos apontados. O nome Henderson, assim como o nome Whitmore antes dele, tornou-se tóxico. Rose atacou novamente, e desta vez foi pessoal. Rose Freeman faleceu em 15 de março de 1912, na mesma casa em St. Catharines onde morou por mais de 50 anos. Ela tinha 77 anos. Seu filho Moisés estava ao lado de sua cama, junto com sua esposa e seus 7 filhos. 3 gerações de Freemans, todos eles nascidos livres. Todas elas com o nome que Rose havia escolhido para si naquela noite na Geórgia, quando Margaret lhe entregou documentos falsificados e disse que ela era uma nova pessoa. Em seus últimos anos, Rose se tornou uma espécie de lenda local. Ela era conhecida como a mulher que fingiu a própria morte para escapar da escravidão. Ela era conhecida como a professora que educou centenas de crianças negras. Ela era conhecida como a escritora que documentou os crimes dos proprietários de escravos e garantiu que eles não fossem esquecidos. Mas para sua família, ela era simplesmente uma mãe Rose ou vovó Rose. A mulher que fazia o melhor pão de milho de Ontário. A mulher que contava histórias junto à lareira nas noites de inverno. A mulher que sobreviveu a horrores inimagináveis para a maioria das pessoas e emergiu com o espírito intacto. Em sua última noite, Rose reuniu sua família ao redor de sua cama. Ela já estava fraca, sua voz mal chegava a ser um sussurro, mas sua mente ainda estava lúcida. Ela queria lhes contar algo. Ela queria ter certeza de que eles entenderam. Ela contou-lhes que havia vivido 2 vidas. A primeira vida foi aquela que lhe foi imposta. Nascidos escravos, nomeados por estranhos, tratados como propriedade. Essa vida terminou em um pântano na Carolina do Sul, quando ela simulou a própria morte. A segunda vida era aquela que ela havia criado para si mesma. Nascida livre, nome escolhido por ela, tratada como um ser humano. Aquela vida estava prestes a terminar agora, naquela cama, cercada por pessoas que a amavam.
Ela disse a eles que a segunda vida era verdadeira. A primeira vida foi algo que lhe aconteceu. A segunda vida era algo que ela havia criado. E ela queria que eles se lembrassem disso. Ela queria que eles soubessem que, independentemente das circunstâncias em que nasceram, eles tinham o poder de criar suas próprias vidas. Eles tinham o poder de escolher seus próprios nomes. Eles tinham o poder de escrever suas próprias histórias. Então ela disse algo que Moisés repetiria em seu funeral e que seus netos repetiriam para seus próprios filhos por gerações depois disso. Ela disse: eles me deram como morta. Eu os dei como monstros. Só uma dessas coisas era mentira. Rose fechou os olhos. Respirou fundo. E depois respirou fundo novamente. E então não respirou mais. A mulher que havia escapado da escravidão fingindo-se de morta finalmente morreu de verdade. Mas, a essa altura, ela já havia garantido que sua história viveria para sempre. A plantação Whitmore não existe mais. A terra onde Rose nasceu, onde trabalhou, onde planejou sua fuga, agora está dividida entre várias pequenas fazendas e um conjunto habitacional. Não há nenhuma placa indicando o que aconteceu ali. Não há nenhum memorial para as pessoas que sofreram e morreram naquela terra. A grande Casa Branca que o pai de Samuel Whitmore construiu em 1810 pegou fogo em 1894 e nunca foi reconstruída. Mas o testemunho de Rose sobrevive. Seus escritos estão preservados nos arquivos da Sociedade de História Negra de Ontário e do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Smithsonian. Acadêmicos ainda citam seu trabalho como um dos relatos em primeira mão mais detalhados sobre a escravidão na região costeira da Carolina do Sul. Estudantes ainda leem suas palavras e aprender sobre as realidades da escravidão americana através de seus olhos. O nome Whitmore também sobrevive, mas não da maneira que Samuel Whitmore gostaria. Quando historiadores escrevem sobre a brutalidade do sistema escravista, frequentemente usam a plantação Whitmore como exemplo. As cartas que Samuel Whitmore trocou com outros proprietários de plantações, aquelas em que discutia técnicas ideais de punição e estratégias de reprodução, são regularmente citadas em livros didáticos e artigos acadêmicos. Seu nome tornou-se sinônimo da lógica desumanizadora da escravidão. Esta foi a vingança final de Rose. Não violência, não destruição, mas a verdade. Ela não podia desfazer o que lhe haviam feito. Ela não podia trazer de volta sua mãe, a velha Meryl Thomas. Ela não podia restaurar os anos que lhe foram roubados, nem as vidas que foram destruídas. Mas ela podia garantir que as pessoas que fizeram essas coisas fossem lembradas pelo que realmente eram. Ela podia escrevê-las na história como monstros. E ela o fez. Moses Freeman viveu até 1923. Tornou-se pastor e líder comunitário em Saint Catharines, seguindo os passos de seu pai. Seguindo os passos da mãe como educadora e defensora. Ele teve 7 filhos, 23 netos e mais de 50 bisnetos quando faleceu. Cada um deles conhecia a história de Rose. Cada um deles carregava seu legado. A família Freeman ainda existe hoje. Estão espalhados pelo Canadá e pelos Estados Unidos, trabalhando em todas as profissões imagináveis. Professores, médicos, advogados e artistas, pessoas comuns vivendo vidas comuns, exatamente como Rose gostaria. Ela não escapou da escravidão para que seus descendentes fossem definidos por ela. Ela escapou para que eles fossem livres. Mas eles se lembram. Todo ano, em 2 de novembro, aniversário da travessia de Rose para o Canadá, membros da família Freeman se reúnem para contar sua história. Eles leem seu depoimento. Compartilham memórias transmitidas por gerações. Relembram uns aos outros de onde vieram e o preço que pagaram para chegar até aqui. E repetem suas palavras. As palavras que ela proferiu em seu leito de morte. As palavras que resumem tudo em que ela acreditava e tudo pelo que lutou. Eles me listaram como morta.
Eu os listei como monstros. Apenas uma dessas coisas era mentira. Há uma lição na história de Rose, embora ela não a chamasse assim. Ela não se considerava uma professora. Considerava-se uma sobrevivente, uma testemunha, uma mulher que fez o que precisava ser feito. Mas se há uma lição, é esta: e as pessoas que tentam te possuir tentarão te apagar. Elas te reduzirão a um número, um nome em um livro razão, uma propriedade a ser comprada e vendida. Elas dirão a si mesmas que você não é totalmente humana porque isso facilita fazer o que elas querem. E quando você se for, elas se esquecerão de que você sequer existiu. Mas você não precisa permitir isso. Você pode se recusar a ser apagada. Você pode se recusar a ser esquecida. Você pode pegar a história que escreveram sobre você, rasgá-la e escrever a sua própria história. Você pode viver quando eles esperam que você morra. Você pode falar quando eles esperam que você se cale. Você pode se lembrar quando eles esperam que você se esqueça. E você pode garantir que o mundo saiba quem eles realmente eram. Rose Freeman entendeu isso. Ela entendeu que a maior vingança não é a destruição, mas a verdade. Ela compreendeu que a arma mais poderosa não é a violência, mas a memória. Ela compreendeu que a maneira de derrotar aqueles que tentam dominá-la não é matá-los, mas sobreviver a eles, resistir a eles e ser mais esperta que eles. Ela fingiu a própria morte em um pântano na Carolina do Sul. E então passou os 54 anos seguintes garantindo que sua vida tivesse significado. Esse é o legado de Rose. Não o seu sofrimento, embora ela tenha sofrido. Não a sua fuga. Embora ela tenha escapado, seu legado é o que ela fez depois, a escola onde lecionou, as crianças que educou, os testemunhos que compilou, os nomes que revelou, a verdade que contou. Ela foi dada como morta em 1858. Foi encontrada viva em 1901 e ainda está viva hoje. Nas palavras que deixou, nos descendentes que carregam seu nome, na história que você acabou de ouvir, Rose Freeman, nascida escravizada, morreu livre e jamais será esquecida.